Bem, pessoal, responder uma pergunta que é muito comum aqui no consultório e aqui no YouTube também vocês perguntam muito. Júlio, eu tive epilepsia na infância, estou agora na fase adulta. É comum eu voltar a ter epilepsia? Eu vou explicar para vocês algumas questões com a epilepsia na população pediátrica. Em primeiro lugar, quando vocês falam epilepsia, é um termo muito amplo. Então, existem crianças que, no período quando elas têm febre, pode ser que elas tenham uma crise convulsiva, a clássica que a gente fala, convulsão febril. A maioria das vezes a convulsão febril acontece nesse período que a criança é pequena, desenvolvimento do cérebro, a temperatura aumenta, por toda essa questão relacionada ao desenvolvimento, ela pode ter uma febre. Essas crianças aumentam a chance dela desenvolver epilepsia, mas nem toda criança que tem convulsão febril vai ter epilepsia. Inclusive, a maioria não vai ter epilepsia. Então, se você teve nesse contexto de febre, dificilmente isso vai te dar um problema lá na frente, né? Mas pode acontecer, claro que pode. Tem uma frase de medicina que a gente fala nem nunca, nem sempre, né? Então, nunca a gente vai negar essa possibilidade. Então, é possível, raro, mas pode acontecer, né? Mas esse é o que mais se pergunta nesse contexto de convulsão febril. O outro aspecto é que existem pessoas nessa fase de desenvolvimento do cérebro, ela desenvolve a doença a epilepsia. Só que muitas vezes, quando esse cérebro vai ficando mais maduro, muitas vezes ele para de ter aqueles focos de epilepsia, focos de crise, e a pessoa deixa de ter epilepsia. Por isso que é tão comum você ver pessoas assim, quando era criança eu tinha epilepsia, eu tomei o remédio, depois o médico tirou na adolescência e nunca mais eu tive crise. Isso pode acontecer também. Esta pessoa ela tem uma chance um pouco maior de que quem nunca teve de ter epilepsia na fase adulta, mas aqueles que não têm, a gente vai tirar o remédio e ele vai seguir a vida normal. Então, a fase da criança é uma fase muito sensível para o cérebro, onde várias doenças, em especial essas relacionadas à epilepsia, desenvolvimento comportamental, cognitivo, acontecem e muitas delas vão ser resolvidas na fase adulta. Então, não é porque seu filho tem epilepsia na infância que ele vai ter quando adulto. A chance é maior, mas muitos não vão ter mais. E não é porque seu filho tem algum tipo de doença neurocognitiva que ele vai levar aquilo para o resto da vida. Em especial, transtornos às vezes de déficit de atenção e outros aspectos que acontecem nesse cérebro de desenvolvimento, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu leio todos os comentários e tento responder em forma de vídeo, tá bom? Um abraço.